Fala pessoal, primeiramente, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso último dia desse nosso encontro. Foram 5 aulas incríveis, 5 dias incríveis que passamos juntos. Então, esse é o nosso último dia, porém, não chorem, eu sei que vocês vão sentir falta de todo dia, às 9 horas a gente está conversando aqui, mas tudo que é bom precisa chegar ao fim, né? Porém, não precisa ser o fim, tá? No final a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Ao longo desses 4 dias, 5 quizzes, né, aprendemos ali o que é projeto de BI, como funciona todas as etapas. Aprendemos a desenvolver um processo de ETL inteiro. Então, vocês viram lá no Pentaho como é que vocês vão criar fato de dimensão, o que é modelagem dimensional para quem não sabia. Então, vocês puderam ter uma ideia muito boa do potencial né, do Pentaho para ETL. Depois criamos o nosso dashboard no Power BI, uma estrutura muito bruta, inicialmente bem feia, podemos ser sinceros, né? Porém, depois quando a gente misturou com o poder do Figma, vocês viram que o dashboard ficou incrível e sem excessos, ou seja, sem exageros em layout. Funcional, com técnicas de storytelling bem aplicadas para levar o destaque para onde a gente precisava que o destaque fosse. E chegamos aqui ao dia de hoje, né? Então, nesses 4 dias, vocês aprenderam um processo de BI de ponta a ponta. E é isso que importa, né, pessoal? O nível do aprendizado de vocês podem ter certeza que foi muito maior do que muitos cursos pagos por aí, porque o que mais tem é curso que só vai te ensinar a mexer em Power BI. Aqui você aprende tudo o que você precisa para ser, de fato, um analista de verdade, tá? Um analista de dados e BI. Então, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é um tema que vocês querem muito, que ela basicamente, né, ela vai responder somente uma única pergunta, que todas as outras perguntas são derivadas dela. Vou botar minha tela em modo de apresentação. Pronto. Agora vocês já estão vendo a minha tela. Beleza, vamos lá. Pessoal, como entrar na área de dados? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Se eu estiver na rua, é capaz de alguém me perguntar: Ô Eric, como que eu entro na área de dados? No Instagram, toda hora alguém me chama: Eric, como que eu entro? Como que eu vou conseguir finalmente entrar na área de dados? Quando que eu vou conseguir minha primeira vaga? O que eu preciso para tudo isso? Quanto que ganha um analista de dados? Fiquem tranquilos que hoje vai ser tudo revelado, pessoal, tudo revelado. Vou mostrar fatos para vocês, então vocês vão entender como entrar na área de dados, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para entrar na área de dados, a primeira coisa que você precisa ter são habilidades técnicas, ok? Habilidades técnicas, separei em 4 grupos ali. Primeiro, isso aliado para um profissional de nível júnior, tá bom? Aqui vocês precisam dominar ETL. Exemplos de ferramenta. ETL, quando a gente fala ETL, lembrando mais uma vez, de novo naquele assunto nosso. É ETL de verdade, pessoal. ETL com ferramenta de ETL, tá? Nada de ETL com Power Query, né? A gente não quer uma turma que faça ETL com Power Query, pelo amor de Deus, né? Então, ETL numa ferramenta. Lembra lá do nosso fluxo de processo que a gente passou, né? Opa, tirei a apresentação sem querer. Lá daquele fluxo de processo de BI que a gente passou, onde a gente via todas as etapas de um processo de BI, vocês viram a importância que tinha ETL. Então, ETL é imprescindível. Troquei aqui para um laser para ficar melhor. Agora sim, agora a gente está fazendo uma apresentação bacana, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão precisar dominar, ETL. 2 ferramentas que nós iremos trabalhar, Pentaho, ou seja, PDI, e Python. Python hoje está como diferencial em muitas vagas já e é uma tendência de poucos meses ser obrigatório. Então, um profissional de nível júnior hoje, vocês vão ver a descrição de vagas, né? Vocês vão ver que atualmente ainda está como opcional em algumas vagas, mas em breve, principalmente ali para BI, tá? Para a área de dados está mais como requisito. Analista de dados, lembra que eu expliquei a diferença de dados e BI. Analista de dados está aparecendo mais e BI está como um diferencial. Em breve, poucos meses, é questão de tal como obrigatório, tá bom? Então, beleza. Já entendemos que precisamos dominar ETL. Vocês já viram como funciona ETL. Vocês precisam de visualização, pessoal. Uma ferramenta de visualização de dados. Aqui a gente vai usar Figma e Power BI combinados. Ontem e anteontem vocês viram o poder dessas 2 ferramentas quando a gente mescla. Ontem, principalmente, né, vocês viram como é um Power BI
normal com recurso nativo e quando a gente utiliza o Figma no background. A gente muda muito o potencial. Porém, importante ser coerente na criação dos dashboards. Ninguém aqui quer dashboard com neon piscando que não seria aplicável em nenhum lugar, né, pessoal? Então, por isso, bom senso na visualização de dados. Depois, turma, banco de dados. Aqui eu separei SQL Server, porém, poderia ser MySQL, Postgre, BigQuery. Cada empresa vai utilizar seu banco de dados de acordo com a sua necessidade, porém é importante que você domine um banco de dados, pelo menos. Porque o restante é bem mais do mesmo, então são bem similares. Vai mudar às vezes algumas coisas em queries ali, ordem de escrever algumas coisas, mas você se adapta muito rápido nisso. Então o importante é você dominar, fazer consultas, ser bom em algum banco de dados, tá? E temos aqui nuvem, turma, Azure e GCP, Google Cloud, basicamente, né? A nuvem da Google e da Microsoft. Poderia ter a AWS aqui também, então, mas é importante que você entenda pelo menos uma, porque o restante, o conhecimento é transferível para outra. Isso vai depender muito da empresa que você vai trabalhar. Então, foca em uma, entende como funciona plenamente uma nuvem, que vai ser sucesso, tá? De forma geral, essas são as habilidades que o analista júnior precisa ter. Habilidades técnicas. Poderia citar aqui também, não menos importante, tá? Então, talvez até a mãe de todas essas habilidades, que é estatística, pessoal. Estatística é uma base, é muito importante. Então, a gente vai utilizar de estatística no dia a dia. É importante vocês, principalmente, consumirem conteúdo de estatística, tá? Então, leia bastante, assista vídeo de estatística também, mas tome só cuidado para não ficar aprendendo termos demais e não ter aplicação prática, tá bom? Beleza, vamos lá. Entendemos então que em habilidades técnicas precisamos ETL, visualização de dados, nuvem, banco de dados. Com isso, temos o analista de dados júnior dominando as principais ferramentas, beleza? Ok, agora vamos analisar algumas vagas aqui, entender, né, como é que essas ferramentas aparecem nessas vagas. Esses são prints do LinkedIn, essas vagas estão todas disponíveis, tá? Então, eu printei hoje cedo, então tá bem recente. Se você correr, dependendo, você consegue aplicar em alguma dessas. Vamos lá, essa primeirinha aqui, ó, analista pleno. Ó, olha o nível pleno. O que é que pede? SQL Server, Oracle, lembra que eu falei um banco de dados? Processo de ETL e tratamento de dados. Em resumo, é isso. Você vai lá, perfil analítico, para ler, interpretar e transformar dados em insights, extração de dados para estudos e relatórios. Beleza. Diferencial, o que eu falei? Python. Ok. É um nível pleno, está pedindo um Python como diferencial. Imagina você, júnior, já souber fazer ETL com Python e fazer análise. Já é um diferencial absurdo. Então, vocês estão vendo que ETL é requisito. Vamos lá para o próximo. Beleza. Será ideal se tiver experiência em. Aqui, bom ter inglês avançado para essa vaga em questão. Não são todas as vagas que vão pedir inglês. Geralmente, quando o cliente tiver base fora do Brasil, for multinacional, vai pedir inglês. Mas isso não é um cenário comum na área de dados, tá? Se você tiver, ótimo. Se não tiver, é bom você estudar, que você vai precisar. Mas isso não te impede de conseguir uma vaga, tá bom? Vai depender muito da empresa. Temos muita empresa no Brasil que não tem nenhuma cultura de ter inglês na empresa. Então, só vai ser exigido quando você for ter, de fato, contato com pessoas fora do país, ok? Então, beleza. Conhecimento em SQL, consultas, views e procedures, que seriam procedimentos. Conhecimento em Power Query e DAX. Experiência e conhecimento com ETL. E modelagem de dados, DW. Então, aprendemos isso aqui já, aprendemos lá no segundo dia. Na verdade, vocês aprenderam o SQL que a gente não viu tanto no detalhe, mas vocês viram que está muito dentro do que eu venho falando com vocês, né? Aonde vocês viram aqui dashboards coloridos que soltam e piscam com tema de Pokémon? Nenhum. Então, por isso que eu falo de perder tempo com coisas que não vão agregar conhecimento para a sua carreira, tá? Então, vamos lá, mais uma. Analista de dado pleno. Vocês estão vendo que tem bastante vaga pleno, né, pessoal? Só tem um júnior aqui que a gente já entra nesse mérito. Experiência em Power BI, basicamente dashboards na plataforma Power BI, que eles repetem em Power BI. Linguagem SQL, Python, então mesma coisa, mesmo padrão. Aí aqui ele vai trazer algumas informações que é interessante você estar cursando ou ser graduado em alguma dessas áreas. Aqui a área em si não faz tanta diferença, até porque a gente não tem uma formação específica para a área de tecnologia, né? Então, eu, por exemplo, fiz engenharia.
E conheço muita gente da área que fez outros cursos e não tem muita relação. Então, não faz muita diferença aqui o curso que você fez, tá bom? Tem cultura, tem empresas que o plano de carreira vai permitir, né, ali que esteja cursando pelo menos o ensino superior para poder ocupar vaga de analista. Então depende muito da cultura da empresa, tá? Mas se estiver cursando, tá ótimo já é um bom caminho. Não é pré-requisito, mas ajuda, tá? Quem fala que não ajuda tá mentindo. Então vamos lá. Analista de dado pleno. Perfil analítico, ler, interpretar, transformar dados em insights. Padrão, isso aqui é textinho clichê, parece que eles copiam do mesmo lugar. Extração de dados para estudos e relatórios. Bancos relacionais, SQL Server. SQL Server de novo, pessoal. ETL, tratamento de dados. Python, diferencial. Se você domina o Pentaho e sabe fazer ETL também com Python e sabe fazer consulta e análise com Python, você preenche todos esses requisitos até agora. Não tem uma vaga que você não vai preencher os requisitos. Beleza? Profissional de analista de BI. Aqui está ETL, desenvolvimento por BI e modalidade de dados. Então, provavelmente não tem mais nada de útil para baixo, por isso que eu cortei. Turma, até agora, vocês estão vendo que está muito dentro do que eu venho falando com vocês nesses últimos 5 dias, né? Vamos lá, aqui pede bacharel em matemática, ciência da computação, engenharia, estatística e áreas relacionadas. Sempre vai ser isso aqui, porque são áreas relacionadas à tecnologia, não necessariamente precisa ser tecnologia, porque como eu já disse, né? É uma área nova, não existe formação acadêmica para isso e até não seria tão útil porque é uma área que muda muito rápido, tá? Então, aqui pede inglês também, mas é uma empresa multinacional, então faz sentido pedir inglês, tá? Vocês viram que só em 2 vagas pediram inglês, no restante não pediu. Então, como eu disse, né, depende muito da empresa, da estrutura, da cultura, se é uma empresa multinacional ou não. Vamos lá, precisa ter experiência com Data Analysis ou Business Intelligence ou similar, basicamente. Então, análise de dados, basicamente o analista de dados ou analista de BI. Então, vocês estão vendo que é bem relacionado as duas. Sempre um júnior ali, eles vão, como eu já disse antes, né? Eles vão estar andando lado a lado. Experiência em Query SQL. Você tem que ter uma experiência em Python, que vai ser um plus, então um diferencial. BigQuery e marketing digital. Então, pessoal, mais uma vez, tudo dentro do que eu falei. Você pode ir no LinkedIn agora e pesquisar as vagas. Vocês vão ver que todas essas vagas seguem o mesmo padrão. Ferramenta de visualização de dados, quando eles especificam, é o Power BI. Então, na maioria dos casos, banco de dados vai ser o SQL e vão pedir Python. Então, e quando falando de nuvem, vocês estão vendo que está aparecendo bastante Google Cloud. Então, isso é importante. Até pelo fato do custo do Google Cloud ser um pouco menor, as empresas de porte médio, principalmente, estão tendendo a utilizar mais, tá? Então, aprenderam ali, basicamente, o que o mercado de trabalho está pedindo, né? Então, printem essa tela, porque isso aqui vale ouro. Falamos de habilidade, exigência do mercado, né, pessoal? Então, agora, outra coisa, turma, que eu escuto demais, isso é absurdo, é questão de salário, turma. Todo mundo fala, Eric, quanto que um júnior ganha? Eric, quanto que um júnior ganha? Quanto que um pleno ganha? Quanto que um sênior ganha? Quanto que um especialista ganha? Quanto que um gerente ganha? E coisas do tipo. Então, vou mostrar para vocês agora. Porém, em 2 cenários, tá? Cenário CLT e cenário PJ, que é um cenário muito comum atualmente. Muitas empresas estão tendendo, principalmente as empresas de pequeno porte, que é uma observação, né? É mais de 80% das empresas que a gente possui no Brasil são de pequeno porte. Então, é basicamente pequeno e médio porte, né? É basicamente o que movimenta a economia do nosso país. E a menor quantidade de empresas são as empresas de grande porte, ok? Vamos lá. Turma, média salarial. Mas calma, não se desesperem, eu vou explicar por que esses valores, ok? Não se assustem. Vamos lá, vou começar aqui e vou explicando por nível e fazendo analogia CLT e PJ, tá? Júnior, no mercado do CLT, o mínimo ali que você vai ver, mas pode ser que queiram pagar menos do que isso, tá? Mas é bem difícil porque é difícil conseguir um profissional, né? Então, o júnior estão pagando em torno de 2.500 a 4.000 reais. Depende muito da empresa, do plano de carreira, benefícios, coisas do tipo. Mas essa é a média de pagamento. Qual é a fonte? Eu. Pessoal, isso aqui, basicamente, em várias conversas que eu fiz, pesquisas
que eu já vi também de internet. Então, é um consolidado de tudo aí que tem no mercado, até pesquisas técnicas, mas o salário é em torno dessa média. Você pode pesquisar no Glassdoor, mas toma cuidado que está um pouquinho inflado lá. Estão falando no Glassdoor, você vai ver que aparece até 10 mil para julho. Então, por isso, a fonte mais confiável para essa informação, no caso, vai ser a minha experiência e o meu feeling. E lembra que eu participo de processo seletivo, ou seja, eu faço processo seletivo, e uma das coisas que eu julgo muito é a pretensão salarial. Então, eu sei exatamente quanto que estão pedindo e quanto que estão pagando por fora. E lembre-se também que eu sou um profissional, que eu atuo no mercado. Então, eu preciso estar atualizado de quanto está a média do mercado, tá? Lembrando, isso aqui não é uma regra, tá? Mas é a média do mercado, tá dentro disso aqui. A galera que trabalha na área pode falar aí agora qual é o nível e se está ganhando dentro disso. Tenho certeza que está batendo, tá? Porque está dentro da média de todo mundo que eu conheço que trabalha na área de dados. Então eu conheço bastante gente, tá? Então, beleza, vamos lá. O júnior, na CLT, ele ganha 2,5 a 4. Dependendo da empresa, empresas de maior porte, mais estruturadas, tendem a pagar um pouquinho mais, tá bom? Quando a gente fala de PJ, a diferença para o júnior ela não é tão grande, tá? Então, um júnior que vai entrar como PJ, pensa bem, vê o salário que vão te oferecer para ver se de fato compensa. Por que eu digo isso? Estão pagando 3,5 mínimo ali, já teve alguns alunos meus que já receberam proposta de júnior a 3,5, 3, até 3, né? Mas 3, caso a parte. E o máximo vão ser 6 mil. 6 mil eles for um júnior bom, tá? Geralmente não vão querer pagar 6 mil reais num júnior ruim não, tá? Então tem que ser um júnior muito bom, quase virando um pleno. Então, você que fez a minha formação aí depois de 6 meses, você certeza que você vai ser um júnior muito bom. Então, vocês vão ficar em torno de 3,5 a 6. 6 é mais difícil, tá? Por isso que é o máximo. Ah, Eric, mas eu conheço um que ganha 5. Exato, tá dentro do range que eu falei, tá bom? Essa é a questão, é uma média, o mínimo e o máximo. O que tiver aqui dentro se encaixa. Vamos falar de pleno, pessoal. Pleno na CLT, menos que 4 mil, tá ganhando mal, tá? A real é essa. Se você trabalha diretamente numa área de dados e tá ganhando menos de 4 mil, tá ganhando mal, tá? Então, tá abaixo do mercado. O que mais tem a vaga pagando bem mais do que isso. Um pleno ele vai girar ali de 4 mil a 7 numa empresa que pague muito bem. 7 para pleno é alto, tá? Na CLT, é um saláriozinho relativamente alto. Mas, mais uma vez, né? Depende muito do plano de cargos e carreira. CLT depende muito da empresa, tá? Então, mas a média vai ser basicamente essa. Tem algumas pesquisas que já fizeram também, vocês conseguem, no LinkedIn aparece muitas. Vou ver se eu deixo um link para vocês de algumas, que fala bastante sobre essa questão de cargos aqui, de várias funções da área, né? Aqui eu estou falando só de analista de dados e BI, mas vai ter as outras funções também. Localizando, eu deixo para vocês o link ali na descrição do vídeo. Eu me baseei também nas pesquisas para poder montar essa parte de média salarial, tá? Não foi só meu feeling, teve bastante coisa técnica também. Então, vamos lá. Pleno, no PJ, pessoal, um pleno vai começar a receber de 6 mil a 10. Já viram que a diferença começa a aumentar, né? Mas por quê? Turma, entende o seguinte, PJ, ele não tem plano de saúde, não tem ticket de alimentação, não tem benefício nenhum. O PJ, ele tem um salário do mês e um contrato fechado que pode ser de 1 ano, de 6 meses. Mas, de forma geral, ele não tem garantias. Então, por isso que é importante você pesar muito se você vai para o PJ ou na CLT. Eric, eu acho que depende muito da sua realidade, depende muito da experiência que você quer, depende de vários fatores, tá bom? Vamos falar de sênior agora, né? A galera que sempre quer saber quanto que um sênior ganha. Turma, um sênior PJ, ele vai ganhar tranquilamente de 7 a 15. PJ não, perdão, CLT. 7 a 15 mil. Um sênior que ganha menos que 7 mil tá ganhando mal ou não é sênior de verdade, tá? Então só eu trocar o nome da sua função. Porque a responsabilidade de um sênior é absurdo. Sênior, primeiro que ele lidera, ele tem que liderar equipes. Então já tá na responsabilidade de um sênior ajudar os outros membros da equipe. Então você vai liderar os projetos. É uma responsabilidade muito grande, tá? Você tem muito mais responsabilidade, muito mais autonomia para resolver os problemas também. Geralmente você não precisa validar nada com ninguém, você fala, você faz e acabou. Então um sênior, você que manda basicamente ali na área. Então é bom ser sênior, porém tem muita responsabilidade, tem uma carguinha bem alta nas costas de um sênior, tá? Então por isso que ganha bem, né? Imagina, você só se lasca e não recebe para isso. Você vai ter quase uma AVC trabalhando e não vai pegar e ser bem remunerado. Então o sênior tem que ganhar bem, é estressante, tá? Quase um inferno, mas
vale a pena, tá bom? O financeiro ele compensa muito. Já um sênior PJ, galerinha. O sênior PJ ele vai ganhar entre de 10 a 25 mil. 25 mil não é o teto, tá? Assim como esse 15 mil. Por quê? O sênior, nós podemos falar que é o último nível de um profissional de nível técnico. Tem empresas que usam o termo de especialista ainda para colocar um pouco mais acima do sênior e não precisa dar atribuições de liderança. Geralmente temos isso. O sênior lidera e o especialista ele é um especialista técnico, então ele não precisa liderar time. Temos essa diferença, mas é claro que depende de organização para organização. Mas no final das contas, é basicamente tudo sênior, tá bom? Depois de sênior, você vai ocupar cargo de gestão, normalmente, ou virar um especialista, dependendo da empresa. Mas, em resumo, assim, na maioria das organizações que eu passei, que eu conheço pessoas que trabalham, é essa estrutura, tá? Um especialista, ele não precisa liderar um time e um sênior, geralmente, ele vai ter um timezinho pequeno que responde a ele, tá? Então, é o cara que vai ser cobrado pelos projetos, é o sênior. O sênior é o que assume as buchas e que vai resolver todos os problemas e apagar incêndio. Sabe você, meu júniorzinho, quando você dá um delete na tabela de produção da SQL Server, é o sênior que vai lá desfazer o BO que você fez, tá bom? Então é importante ter um sênior no time. Tem muita empresa que não quer pagar, empresas mal estruturadas, tá? Aqui não são empresas ideais agora, que não querem pagar um preço de um sênior e enchem de júnior. O cenário é caos porque precisa ter alguém experiente no time, tá? Então, um sênior, hoje o cara escolhe onde ele quer trabalhar. É muito difícil você ver um sênior desempregado, só se estiver fazendo alguma coisa errada ou não for sênior na prática, tá? Então, um sênior, ele é frequentemente assediado em LinkedIn principalmente, LinkedIn, e-mail, até sinal de fumaça, pelos recrutadores, porque é um cara que tem skills que são difíceis de encontrar. Então, ainda mais na nossa área, que é uma área nova, quem já é sênior se sente um pouquinho mais privilegiado. Mas isso não quer dizer que um pleno não tenha valor, nem que um júnior tenha, tá? Desde que você seja um bom profissional, tenha essas skills bem trabalhadas, pode ter certeza que você não vai ter dificuldade nenhuma para conseguir emprego. Sabe quem tem dificuldade, pessoal? A galerinha que foca só nisso aqui e esquece do resto. Ou quem foca em alguma dessa aqui e esquece do resto. Isso aqui tem que andar tudo junto. Isso aqui faz parte da área. É um conjunto de habilidades que você precisa ter niveladas. Não adianta você ser muito bom em visualização de dados e ter um ETL medíocre, não saber o que é Python, não saber o que é Pentaho, nunca ter utilizado. Então, não adianta você ser muito bom em Python e não conseguir nem fazer uma visualização de dados, não saber a diferença de uma SumMax no Power BI. Então, não conhecer nada de nuvem, não saber fazer um select no SQL Server. Então, isso aqui é o básico que um júnior deve dominar. Então, se você quer ser júnior ou você já está atuando como júnior e quer passar para o próximo nível, isso aqui é a base. O que muda ali de um júnior para um pleno, vamos falar voltando aqui, né? É basicamente, tem a diferença de conhecimento técnico, sim. Um pleno ele já sofreu mais na vida, a real é essa. O que muda ali de júnior, pleno e sênior é nível de sofrimento na vida, pessoal. Um sênior já sofreu demais na vida, ele já sofreu muito. Eu já sofro há 7 anos, então esse todo sofrimento que eu acumulei ao longo desses anos me fazem ter uma capacidade absurda para resolver quase qualquer tipo de problema. Então, é muito difícil acontecer algo que eu não tenha visto por causa da minha experiência. Então, eu tenho um feeling muito grande para resolver problemas. Então, essa é a vantagem de ter mais tempo de experiência. E é isso que vai diferenciar um júnior e um pleno. Claro que a gente vem outras habilidades pessoais, né? Habilidades comportamentais. Comunicação, resolução de conflitos. Então, um profissional mais experiente, ele tende a se comunicar melhor. Não uma regra, mas ele tende a saber se expressar de uma forma bem mais clara, conseguir liderar equipes, porque para você liderar pessoas, você tem que saber se comunicar, você tem que entender de se relacionar bem com as pessoas também. Então, isso vai aumentando o nível também de acordo com que você vai passando de júnior, pleno e sênior. Não adianta você ser muito bem tecnicamente se o seu relacionamento interpessoal é horrível, tá? Isso não vai te levar para o próximo nível nunca, tá bom? Então, as habilidades técnicas são importantes, mas as comportamentais, elas andam de mão dadas, tá? Beleza, falamos sobre sênior, pleno. Aí agora eu quero chamar a atenção para vocês para um ponto. Vocês estão vendo essa telinha, essas telas, são várias telas aí, né? Acredito que dê para vocês ler, tranquilo. Vocês estão vendo que o meu nome aparece escrito nela várias vezes, né? Olha lá. Olá, Eric. Olá, Eric. Olá, Eric. Olá, Eric. E vamos olhar aqui quem está me enviando, né? São vários recrutadores. Você vê que tem bastante.
Poderia ter feito umas 5 páginas dessa, daria, tá? Então, por isso que eu falei que um sênior, ele é bem assediado, né? Mas o que faz você ser assediado por recrutadores, né? Para poder te levar para a empresa X? Isso aqui, ó. Você ter construído uma base sólida nas suas habilidades, tá? Então, ter um portfólio coerente. Um portfólio não só de visualização de dados, mas um portfólio coerente de BI. Ou seja, processo, ETL, documentação, tudo isso faz parte do portfólio. Então, isso vai fazer você receber esse tipo de propostas. Agora, vamos entrar aqui em algumas questões bem importantes. Ó. Eu vou abordar alguns desses casos aqui. Alguns têm o salário oferecido já marcado e outros eu não. Eu lembro de alguns aqui, eu já lembro que foram os mais recentes, eu lembro de outros eu nem faço ideia, que às vezes eu nem perguntei. Mas vamos. Tem um ponto bem importante, né, pessoal, aqui que eu quero deixar isso bem claro. Isso aqui sou eu, um profissional com bastante tempo de experiência. Não se compare ao meu cenário, tá? Eu poderia muito bem chegar aqui e falar, compra meu curso que em 3 meses seu LinkedIn vai estar subindo todas as notificações assim. Poderia, mas eu jamais faria isso, porque desde o primeiro dia, né, desde outros eventos, eu venho trabalhando somente com a verdade e sendo sincero com vocês, explicando o que dá e o que não dá. O que é coerente, o que não é coerente, tá? Isso aqui é um cenário de uma pessoa experiente. Então, não se compare comigo. Dependendo do seu nível de experiência, você vai ter até mais proposta do que eu. Então, é uma coisa mais de acordo com o profissional. Eu tenho bastante tempo na área e, como eu falei, né, é mais difícil achar sênior. Então, o sênior, ele pode escolher quais níveis, de quais empresas ele quer e qual salário faz sentido ou não. Então, quando eu falei lá do salário do sênior máximo, eu vou mostrar algumas propostas aqui que eu tive a audácia de perguntar o valor. Quando você está em posição de exigir, exija, tá? Ainda mais se você estiver já trabalhando, pergunta qual o valor, pessoal. Nem faz entrevista se não for coerente para você. Mas o único problema de perguntar o valor é que ele pode ser tentador e você aceitar outra oportunidade. Então, pensa na sua carreira em primeiro lugar, tá? Empresa, você faz ali o que você tem que fazer, faz o seu trabalho e tá tudo certo, ok? Você tem que priorizar a sua carreira. Você não prioriza a empresa, prioriza a sua carreira, tá bom? Porque no final das contas, são só negócios e você entrega seu tempo em troca de dinheiro. Então, vá para um lugar que te pague bem, mas também não vá para a empresa tóxica também, que não vai ter um ambiente equilibrado de trabalho, tá? Fuja de empresas que paguem mal e que exijam demais e te entreguem de menos, tá? Então, o perfil de empresa que você foge, eu não trabalho em nenhum tipo de empresa assim. Então, primeira coisa que você tem que prezar, sanidade mental e depois salário, tá? Mas também não adianta também a empresa ter uma excelente cultura se o salário é ruim, tá bom? Então, você tem que ganhar bem e a cultura é um brinde, tá bom? No final, você trabalha e recebe, e se você puder ter uma boa relação, tá ótimo. Eu penso assim, tá? Mas vai de acordo com cada um. Vamos analisar algumas propostas. Essa aqui, ó, foi segunda-feira agora, bem recente. Eu geralmente pergunto quanto que é, se pergunta que eu tô disponível, eu falo, vamos lá, vamos entender o que você tem para me oferecer, né? Porque às vezes, né, pessoal, vai que é algo muito atrativo. Você só vai saber se você perguntar. Vamos lá, esse primeiro cenário aqui. Olá, Érica, tudo bem? Na verdade, nem falou Érica, né? Falou, tudo bem? Não, já tinha uma conversa aqui antes. Ó. Eu perguntei qual seria o nível para vaga. Me ofertaram, aparecia ali as skills que pedia, né? Bem dentro do que eu passei para vocês antes. Aí eu peguei e perguntei, qual seria o nível da vaga? Júnior, pleno e sênior, porque não estava especificado no título. Aí a recrutadora... e um ponto aqui, vocês estão vendo que está marcado o nome das recrutadoras e a foto, né, pessoal? Eu não pedi autorização para ninguém para eu estar expondo nome e foto aqui. A empresa, eu tô nem aí. Mas os recrutadores, pelo menos, eu peguei e manchei aqui a foto e o primeiro nome, tá? Deixei só o sobrenome, que acho que não tem tanto problema. Pode ser que apareça aí alguns exemplos abaixo o nome da mensagem, mas de forma geral eu tentei preservar aqui. Eu não expor ninguém sem necessidade e sem autorização, né? Então vamos lá. Aí eu perguntei se a vaga seria pleno, júnior ou sênior. Aqui a vaga seria sênior. Perfeito. Atualmente estou ocupando uma posição com o mesmo nível. Teria a possibilidade de compartilhar o orçamento da vaga? É um ponto importante, pois como já estou atuando, preciso saber se faz sentido a continuidade no processo. Turma, simples e direto. Só vou fazer entrevista se eu souber quanto que é o salário. Se for confidencial, nem dou continuidade. Eu falo, agradeço, não avanço. Então, tem alguns recrutadores que têm essa mania de ser cliente confidencial, vaga confidencial, salário confidencial. Então, do que abrir o jogo, só lamento.
Aqui, claro, quando você está em posição de exigir. Se você está buscando a primeira vaga, pessoal, manda o currículo e fecha o olho. Tenta só passar a pretensão salarial dentro dessa média que eu passei para vocês, tá bom? Para não ficar muito fora. E porque se você passar aqui, imagina que você é um pleno e você está pedindo 15 mil. Não faz sentido, né? Então, o recrutador vai te ignorar, basicamente. Aí, beleza. A vaga é de 13 mil. Aqui, já é um valor que, para o meu nível, ele não faz muito sentido por causa das atividades que eu já exerço. Então, porém, é um bom valor, tá? É um cenário CLT. Opa, desculpa, gente, bati no microfone. Espero que não tenha feito muito barulho aí. Aqui era um cenário CLT com 13 mil mais benefícios. É um salário bom, tá? Para um sênior é um salário bom. Não é um salário abaixo do mercado, tanto que vocês vão ver que da médiazinha que eu coloquei, tá próximo ali do máximo. Então, 13 mil na CLT tá bom. Vamos lá. Aqui é outra empresa, TCS, com vaga de engenheiros que expertise em análise de dados. Então, lembra que eu falei que eu fiz engenharia, né? Aí aqui, basicamente, eles tinham uma oportunidade para atuar no presencial aqui. Então, presencial para mim não funciona, não rola. Então, eu já declinei logo de cara do processo. Então, eu falei, agradeço, mas não quero não. Então, vamos lá, vamos pro próximo. Aqui, essa aqui foi uma vaga interessante, não podemos chamar de interessante, mas tem bem relação com essa aqui. Uma vaga de analista de BI sênior para uma empresa de grande porte, remoto, PJ, remuneração atrativa. Vi seu perfil, acredito aderência à vaga. Se tiver interesse, entre em contato para informar mais informações. Aqui eu falei que eu tinha interesse, mas ali, aí passei o WhatsApp e a gente conversou no WhatsApp. Isso foi 14 de agosto. Recente também. Qual foi o orçamento dessa vaga, pessoal? Se eu não me engano, ali acho que era 11 mil reais. Só que 11 mil PJ. O que você prefere? 11 mil PJ ou 13 mil CLT? CLT tem mais desconto? Tem, pessoal, mas o PJ você tem que considerar várias variáveis, tá bom? Primeiro, aqui você vai ter ali o imposto de renda, que vai arrancar tua grana, tá? O leão, ele tem fome. Porém, você vai ter plano de saúde, vai ter vários outros benefícios, tá? Férias remunerada, 13º. Então, você tem que pesar tudo isso para você decidir. Aqui, acho que era 11 mesmo, tá? Se eu não estou enganado. Era 11, mas não tinha nada disso. O plano de saúde eu teria que pagar. Então, já começa aí. Você imagina, eu tenho que pagar 2 planos de saúde, né? Então, 2 planos porque eu sou casado, tá? Então, seria o meu da minha esposa. Então, 2 planos de saúde. Aí tem alimentação, que não está incluso. Tem todas as questões do CNPJ. Eu já possuo o CNPJ, mas num cenário que se eu não tivesse, eu teria que me desembolsar cerca de quase 2 mil ali, com todas as taxas, contador, coisa do tipo, para abrir um CNPJ, fora que eu teria que pagar um contador mensal, tudo isso para manter um CNPJ. Então, às vezes, se você for ver o valor líquido, não fecha a conta, tá? Às vezes o cenário CLT ele vai ser melhor. Então, é um ponto para vocês considerar. Para ser PJ, tem que ser um salário bem acima. Tem gente que fala o dobro, tá? Mas depende muito ali de qual o valor do salário, tá bom? Se você, por exemplo, se sênior fosse 10 pau, perdão, é sênior mesmo, na verdade. Se sênior fosse 10 mil e PJ fosse 15, já começaria a fazer um pouquinho de sentido, tá? 15, 16, 17. Então, mas tem que ser uma diferença boa para fazer sentido. Vamos lá, aqui outra vaga, não fala as habilidades, tem aqui o nome da empresa, mas aqui eu não li. Boa parte disso aqui eu não avancei, tá? Essa aqui era uma vaga sênior. Eu gosto de empresa assim, que já fala no anúncio o salário, é de 8 a 9 mil. Nível sênior CLT. Salário é um salário justo, tá? Não é um salário tão abaixo, tanto que eu botei ali 7 mil. Aqui então 9 mil, se ele botou de 8 a 9, ele você pede 9, que dependendo tem até um pouquinho mais do orçamento, mas depende da negociação. Então, vale a pena. Essa aqui não falou qual era a vaga, então eu não avancei também. Aqui, com a vaga não, qual era o salário, né? Aqui também, multinacional italiana, mas também não falou. Aí, beleza. Aqui, ó, na IP da OMI, ó, foi aqui que eu entrei na OMI. Eu recebi pelo próprio LinkedIn o convite para participar do processo. Isso aqui não é nenhum currículo que eu envio, tá? Um ponto bem importante. Isso aqui são mensagens que eu recebo ali no LinkedIn. Então, é um ponto bem importante para, caso eu não tenha falado antes, né, para vocês ficarem cientes. Aí aqui tinha uma empresa de Portugal, ó, tá vendo que o pai é internacional. Ó. Vocês vão ver que tem 2 vagas fora do Brasil, tem outras também. Claro que eu não tinha espaço para colocar todas, senão vai ficar várias páginas e eu não consegui analisar com vocês. Mas beleza, vamos lá. Aqui uma empresa em Portugal, é um projeto setor de telecomunicações. Faz sentido?
Importante aqui, se for Portugal, pessoal, geralmente eles vão pedir inglês, tá? Então, qualquer vaga fora do Brasil vai pedir inglês. Então, a galerinha que tem interesse em trabalhar fora do Brasil é bacana, vai valer a pena, vai ganhar muito mais, porém tem que estar estudando inglês, tá? Aqui, tem a Meta IT, que é uma empresa de tecnologia, acho que é canadense, se eu não me engano. Então, tinha uma posição para analista de dados lá, com foco em Power BI. Ela é uma empresa com 32 anos no mercado, aqui Norte América, então América do Norte e Estados Unidos, uma empresa americana. Esse cliente aqui, se eu não me engano, era para atuar no Canadá, alguma coisa assim. Então, mais remoto também, com possibilidade de mudar para lá depois. Então, são cenários atrativos, né? Isso aqui é o que a área de dados te proporciona, né? Claro que a gente fala muito sobre tecnologia, a gente fala muito sobre tudo que você precisa estudar, mas aqui eu acho que é uma parte muito gratificante, né, pessoal? Você estudar anos ali, você se dedicar muito para uma profissão e você tá satisfeito principalmente com a sua remuneração, está sendo bem pago por ela, né? Eu acho que isso para uma área acho que é o essencial. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês. Ali eu fiz vários alertas para eu não usar como se fosse um marketing sujo para vocês, né? De estar forçando, em 3 meses você vai ganhar 10 mil, em 3 meses você vai ganhar 15 mil reais. Nunca faria isso, nunca vou fazer. Mas é que eu quero mostrar também umas coisas bacanas da área para você. Não é tanto aquele marketing sujo que pregam também por aí, mas tem muitas coisas boas. É uma área, de fato, muito bem remunerada. E aqui, lembre que eu só trabalho com a verdade. Mais uma vaga, analista de dados. Geralmente é sempre assim, né? Eles vão falar a posição, alguns já falam o salário, falam as habilidades e perguntam se eu tenho interesse. Se eu tiver, eu dou continuidade, ó. Normalmente eu falo que eu tenho, tá? Porque eu quero saber mais. Então, geralmente no final ali eu falo, já estou numa posição, não tenho interesse, mas posso indicar pessoas? Que eu indico meus alunos. Lá no Instagram, né, eu indico muita gente. A galera que me segue há mais tempo no Instagram sempre viu eu compartilhando uma vaga. Esses dias até me perguntaram como que eu recebo tanta vaga assim, aonde essas vagas estão escondidas. Pessoal, me oferecem, eu basicamente direciono para vocês, tá? Então, quem não segue no Instagram, cola lá que sempre tem vaga. E pra galera do grupo fechado também ali da formação, tá em primeira mão também as vagas fresquinhas. Beleza, então vocês já viram um potencial de quem se dedicou alguns anos para a área, né? Então é isso que eu quero que aconteça com vocês quando vocês começarem a fazer a formação, pessoal. Eu quero que vocês recebam propostas, contato de recrutadores, porque, querendo ou não, pessoal, vamos trazer isso aqui. Eu estou falando de 13 mil que é baixo, 15 mil é pouco, 10 mil é pouco. Vamos trazer para o cenário, né? Vamos sair um pouquinho da bolha e olhar para o cenário. Acredito que seja o cenário de muita gente que está aqui também. Se você está participando da maratona, você quer melhorar a sua situação, você quer chegar para um próximo nível. Então, e tenho certeza que praticamente ninguém que está aqui nasceu em berço de ouro entende o real valor do dinheiro, né? Porque no final das contas, isso é uma profissão que a gente basicamente entrega nosso tempo, frações da nossa vida em troca de dinheiro para ter uma boa qualidade. A real é essa, né? Se a gente puder fazer isso com algo que a gente goste e que a gente não se esqueça, faça feliz, né? Ótimo. Mas no final das contas, são negócios e é dinheiro, né? Então, vale a pena, é uma área muito boa e é isso que eu quero passar para vocês. Falamos sobre como entrar na área, habilidades, o que as vagas pedem, qual é a média salarial. Vocês viram como funcionam as abordagens dos recrutadores, como que um profissional mais experiente ele é assediado. E turma, tem muita vaga. Puxa, no próximo tema, quase que eu dei um spoiler para vocês. Tem muita vaga, só que vocês precisam ter as habilidades necessárias. Mais uma vez, aquele dashboardzinho de Pokémon que você fez de Copa do Mundo não serve para nada, tá? Não serve para nada. Ele não comprova nada, nada. Basicamente, ele fala assim: parabéns, você tem a capacidade de copiar o que alguém estava fazendo no YouTube. É basicamente isso. Dashboard que você copia das pessoas fazendo não serve de nada, tá? O que conta são os seus próprios projetos. Como você identificou um problema, como você conseguiu resolver esse problema. É isso que, na real, na área de dados funciona. É isso que vai fazer diferença. E é isso que vai fazer os recrutadores irem atrás de você. Então, agora, galerinha, aspirante a júnior, se ajeite na cadeira, sente, que lá vem porrada. Turma, verdade nua e crua. O mercado, ele não quer júnior. Vocês viram as vagas. Quantas vagas eu trouxe? E olha que eu procurei júnior, tá? Olha, só tem uma. Por quê? O mercado, ele não quer júnior.
Calma, não chorem, meus juninhos. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Tá, entre aspas aqui, tá? Turma, vou tentar explicar de uma forma mais simples possível para que todo mundo consiga entender o que eu quero dizer e não entenda errado e tire conclusões precipitadas, tá? Então vamos lá. A real é que o mercado é frio, turma. O mercado ele é frio, simples. Ele não tá nem aí se você tem conta para pagar, se você tem filho, se você não tem, se você vai ser despejado. O mercado pouco se importa. O mercado ele se importa, sabe com o quê? Com lucro. Uma empresa ela se preocupa no final ali, é lucro. Só isso. Fala assim, mas tem empresas que têm uma boa cultura, clima. Beleza, pessoal, isso é uma forma de reter profissionais. Ou às vezes, justificar salários baixos, tá bom? Então, tem um cenário bem engraçado, né? Muitas das empresas que tem muito negócio de clima operacional, o salário é ruim, tá? Então, não tô falando que vocês precisam trabalhar numa empresa que não tenha isso. É muito bacana, tá? Brincadeiras à parte. O ambiente de trabalho fica mais leve, você se sente valorizado, você produz mais. De fato, sim. Porém, o salário tem que ser compatível. Não adianta nada ter muita gracinha e no final do mês o salário não ser tão atrativo assim, né? Porque, como eu disse, são só negócios. O mercado é frio e a gente tem que ser frio também, tá? Vocês têm que pensar em vocês. Pensa ali no final do mês o que o dinheiro faz, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar no final. Então, o mercado, como eu disse, né? É um mercado frio, cruel. De fato, pessoal. O mercado, ele pouco se importa. A real é essa. Ele tem a necessidade, ele tem um problema e ele quer contratar alguém para resolver esse problema. O que é uma tendência que eu estou vendo? Estão pagando pleno salário de júnior, basicamente, porque querem um pleno para pagar salário de júnior. Só que não vai conseguir um pleno pagando salário de júnior, porque o pleno ele quer receber salário de pleno. Então, o que acontece? Um júnior vai assumir a posição que teoricamente está arriscada como pleno. É um cenário comum, você vai ver empresas menos estruturadas que entendem pouco. Por que eu digo isso? Que está sendo uma tendência. A empresa, de forma geral, né? Pessoal, agora eu vesti a camisa aqui de pessoa física, Érica. Agora, vou vestir a camisa agora de uma pessoa que precisa contratar a gente para preencher time, que precisa pensar no horário de trabalho pelo lado da empresa também, tá? Qual é o problema de um júnior hoje? Um júnior ruim, tá? Vocês fiquem tranquilos que vocês não vão ter esse problema. Um júnior, ele é muito cru. Então, ele não tem experiência. A real é essa. Ele não vai ter muita experiência, não vai ter bagagem corporativa. Então, a rampagem é muito lenta. Por quê? Ele demora para entender as ferramentas, demora para entender o que ele tem que fazer, como que ele vai resolver o problema. Lembrando, isso é um júnior ruim, tá? Júnior de verdade, para mim, ele já tem uma base técnica, ele precisa só da orientação de um pleno ou de um sênior para ele entender o que ele precisa fazer e executar a sua atividade com maestria. Esse é um júnior que o mercado precisa. Então, quando eu falei o mercado não quer júnior, o mercado ele não quer o júnior que deixa para aprender as tecnologias na empresa, deixa para aprender tudo no ambiente de trabalho, deixa para aprender SQL quando tiver uma oportunidade de SQL. Turma, um profissional de dados que não sabe SQL não é profissional de dados e ponto. Agora, algumas verdades que a gente precisa botar na mesa, né? Se você não entende, você quer trabalhar com BI e você não domina a sua ferramenta de visualização de dados, você tem uma coisa de errado. Se você não domina ETL, tem uma coisa de errado. Se você não domina o processo de BI, se você não entende o que é BI, tem alguma coisa de errado. Então, galera aspirante a júnior, por favor, não deixa para aprender as tecnologias quando você tiver uma oportunidade. Sabe por quê? Essa oportunidade nunca vai chegar. Você tem que estar pronto. A oportunidade ela bate na porta de todo mundo. Desde que você esteja pronto, desde que você domine as tecnologias que a empresa pede. Aqui eu mostrei várias tecnologias para vocês, vários requisitos. Se você já tem portfólio, se você tem experiência comprovada em projetos reais, não necessariamente precisa ser uma experiência corporativa, mas precisa ser experiência nos projetos. Você precisa explicar o projeto para o recrutador ou numa entrevista técnica, qual foi o problema que você resolveu, como você resolveu e o resultado. Explicar tecnologias, métodos, processos. Isso é experiência. Então, é isso que vai te dar acesso a essas vagas. É isso que vai te deixar pronto. Mas para isso, você precisa estudar da forma correta. Então, quando eu falei que o mercado não quer júnior, não é que o mercado ele não queira júnior, não é que agora a galera que contrata, não é que nós não queremos júnior. Turma, um júnior é muito bom, cara. Um júnior que quer aprender, que já vem com uma boa base, é a melhor pessoa. Você coloca até na desatividade difícil, ele consegue enxergar forma diferente de resolver. Que às vezes uma pessoa mais experiente não teria pelo fato de já estar
com tudo na cabeça, né? Já saber os processos, já saber que, beleza, isso aqui eu vou resolver com Python. Um júnior, às vezes, ele resolve de uma forma mais simples. Lembra, existem N formas de resolver um problema. Então, mas você tem que ter sido preparado para ser um bom júnior. Se você for um júnior ruim, eu tenho certeza que isso aqui vai ficar estampado, que o mercado não quer júnior. Porém, eu tenho certeza que não é o caso de vocês. Se vocês estão aqui 5 dias comigo, me ouvindo falar um monte de coisas, de processo, de regras, documentação, etapas disso, etapas daquilo, ferramenta de BI, estão se esforçando pra caramba para poder acompanhar as aulas, eu tenho certeza que isso não é o caso de vocês. Porque o júnior ruim, ele é preguiçoso. O júnior ruim é aquela pessoa que fica só na zona de conforto, fazendo aqueles dashboards coloridinhos no Power BI que não agregam valor em lugar nenhum. Esse é um júnior ruim, tá? Então, não é o caso de vocês, beleza? Então, voltei para outra página. Como você vai ter ali a experiência, né, pessoal? Então, lembra que eu falei experiência em projetos reais? Tem uma forma de acelerar isso. Eu gostei muito de ter feito, eu já falei isso com vocês. Tenho bastante alunos que fazem, então é isso aqui, ó, freelance. O que fazer freelance vai te proporcionar? Aumento exponencial da experiência, ponto, você vai atuar em vários projetos diferentes. Tua experiência vai aumentar absurdamente. E digo mais, o meu nível técnico só aumentou de verdade quando eu fiz freela, porque eu fui exposto a vários cenários diferentes, com vários problemas de pessoas diferentes para resolver. E isso até hoje reflete nas minhas habilidades técnicas, tá bom? Vai aumentar seu portfólio com projetos reais. Lembra quando eu falei aqui que você precisa ter projetos reais? Essa é uma forma de você ter projetos reais e saber explicar isso numa entrevista. Então, essa é a importância de fazer freelas. Networking. Hoje, uma posição que eu ocupo hoje, como especialista em BI, onde eu preciso ter um time, tem projetos de BI que eu lidero, foi basicamente por causa de freelance, pessoal. Foi um cliente que eu atendi lá na época de freelance, se eu não me engano, em 2021, por aí. Então, recebi uma proposta no início desse ano, já expliquei isso na primeira aula, tá? Não vou entrar nesse mérito de novo. Para ocupar essa posição e ajudar a resolver alguns problemas da empresa. Então, basicamente, eu aceitei, era financeiramente absurdamente atrativo, em questão de crescimento de carreira muito atrativo também, me deu a oportunidade de fazer muitas coisas que eu não tinha contato e tá com as mãos diretas em tecnologia. Então, eu trabalho com Python, Pentaho, Azure, Google Cloud, então várias tecnologias que estão em alta e eu tenho a possibilidade de praticar isso diariamente. Então, por isso que eu trouxe para vocês também. Então, beleza. Vai melhorar suas soft skills, que é basicamente comunicação, resolução de conflitos, são aquelas habilidades pessoais que você precisa ter, habilidades comportamentais e hard skills também, que são as habilidades técnicas, SQL, Python, Power BI e assim vai. Vai aumentar muito porque você vai ter que resolver problemas. E qual é a função de analista de dados e BI? Resolver problemas. E aqui no freelance o problema vai estar claro para você. E você pode deixar de ser júnior antes da primeira posição na área. Exato. Quando você tem um portfólio, já uma boa experiência, de fato você não vai ser mais júnior, né? Então pode ser que você consiga a primeira vaga ali como um pleno. Claro que eu tô falando, vocês viram o pode ser, várias ênfases, tá bom? Não vai ser a regra, normalmente você vai entrar como júnior mesmo, salvo para algumas exceções que conseguiram como pleno, tá? Mas você precisa de muita maturidade para você ser pleno. E vai por mim, não queira ser pleno antes da hora, porque a cobrança é maior e pode ser que você não esteja pronto e seja desligado. Então, opte para entrar por júnior. Essas vagas que pedem pleno, vocês podem aplicar mesmo sendo júnior, tá bom? Porque o seu perfil sendo aderente, suas habilidades técnicas sendo aderentes, eles vão te contratar, mas provavelmente vão reduzir ali para um júnior. Porque você não está pronto para ser um pleno, por mais que tecnicamente você seja bom. Lembre-se, tem habilidade técnica, que são as hard skills, e tem as soft skills, que são habilidades comportamentais. Você precisa ter as duas desenvolvidas. Não adianta você ser um prodígio tecnicamente se você não sabe se expressar numa reunião, tá? Então, isso aqui anda de mão junta, isso só vem com o tempo, tá? E turma, e outra casa aqui, retorno financeiro. Estão vendo isso aqui? É porque eu fazia freelance. Você lembra quando eu falei 2021? Olha a quantidade de projeto, pessoal. Olha isso. Agora, vamos ser sinceros aqui. Nessa época, eu era analista de inteligência de mercado, acredito eu, se eu não falha a minha memória. Eu ganhava em torno de 2.500, 2.350, mais ou menos nessa faixa. Então, você imagina você pegar um projeto ali de metade do seu salário. E às vezes, boa parte desses projetos são projetos de freelance. Projetos de freelance, eles tendem a ser rápidos. Então, você tem até projeto 2020, na época eu fazia freela mesmo. Eu vi 2020 a 2021, mais ou menos. 2021 fui diminuindo o ritmo no finalzinho ali e eu fiz mais consultoria depois.
Então, lembra lá da primeira aula, quando eu falei de consultoria, freelance, é bem dentro disso, tá? Então, vocês vão ver que ajuda muito financeiramente. Ainda mais a galera que está desempregada, está em busca ali da recolocação, da primeira posição. Pessoal, R$ 1.000 num projeto, 1.500, 2.000, R$ 600, R$ 400, isso ajuda muito no orçamento financeiro. E como eu disse, né? Acredito que nem todo mundo que está aqui nasceu em berço de ouro, então tenho certeza que o dinheiro ele tem um valor para ajudar você a pagar suas despesas mensais. Então o freelancer ele vai ajudar muito boa parte de vocês. E vai ter muita gente que vai gostar tanto de fazer freela que vai virar consultor depois. Consultor e freelance, né? O consultor ele tem mais responsabilidade do que um freelance. Então por isso que os projetos são mais caros também, tá? Então pode ser que você se interesse muito pela área e queira virar. Essa aqui é a Orkana. Deixa eu pegar e abrir aqui meu navegador, só para mostrar a plataforma para vocês bem rapidamente. Ó, essa aqui, só para vocês verem que aqui não é papinho de coaching, tá? Eu gosto de trabalhar com fatos. Aqui eu entrei na minha conta, vocês estão vendo que eu tô logado na minha fotinha aqui. Eu vou botar em recebimentos, aqui os projetos ali, ó. 1.280, 1.400, 796, R$ 1.000. Ah, e um ponto é que isso aqui é líquido, tá bom? Então, se você olhar o projeto, aqui é líquido quanto que eu recebi. Já teve ali o desconto da plataforma de 20%. Então, nesse aqui de R$ 1.000, só vocês fazerem a conta. No de R$ 800 era R$ 1.000. Então, descontou 20% e o restante vem líquido para minha conta. E vocês vão ver que tem bastante projetinho. 2020, principalmente, deve ser da época que eu mais fiz freelancer. Ó, tem bastante projeto, pessoal. Bastante projeto mesmo. Planilha de Excel, dashboard em Power BI. Um ponto aqui é que os projetos de freelance, eles são mais simples, então, consequentemente, eles são baratos. Meus primeiros projetinhos ali, ó. 2018, olha isso. R$ 48 numa planilha. Eu não sabia quanto cobrar, né? Eu já expliquei isso em outras maratonas. Fui testando os preços até chegar em freelance ali em projetos em torno de 1.500, 1.600. Claro que em consultoria é muito maior o ticket médio. Eu já compartilhei ali com vocês na outra maratona, valores 8.000, 9.000, 14.000. Então, os projetos de consultor são bem mais remunerados, porém, você tem mais responsabilidade também, né? Porque você é um consultor. Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Beleza. Deixa eu pegar meu laser. Pronto. Então, beleza, pessoal. Voltei lá para o início, né? Eu quero aqui. Pronto. Assunto de freelance, recado dado, então façam freelance. Eu já ensinei como que se faz, algumas dicasinhas ali. Então é importante vocês fazerem, tá bom? Beleza. Mas vimos ali quais habilidades vocês precisam ter, né, para poder entrar na área. Vimos média salarial, mostrei as médias de um sênior. Falei que o mercado não quer júnior, falei que você pode fazer freelance. E a questão é, né, vocês sabem o que vocês precisam fazer. Ou seja, estudar as ferramentas certas, na ordem certa. Beleza, isso eu já falei, que o projeto ele precisa ser executado numa ordem certa. Mas aí, como que você organiza essa estrutura? Turma, o fluxo que mais funciona para mim, eu uso isso quando eu vou aprender qualquer tecnologia da área de dados. Isso me deu uma velocidade absurda. Então é um método que eu pratico em mim mesmo, em todos os meus alunos, e tem dado muito resultado. Que é o quê? Primeira etapa, contextualização, depois teoria, aplicação e desafio. Vocês vão entender o que eu quero dizer. São 4 steps, depois você repete o primeiro para o próximo tema e assim vai. Tranquilo, não se assustem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o conteúdo da nossa formação de analista de BI, e eu não quero fazer propaganda do curso ainda, eu quero só mostrar aonde isso se aplica, tá? E por que eu falei que é um método que eu aplico nos meus próprios alunos. Vamos lá. Contextualização é o primeiro tema. Foquem aqui nessa primeira trilha. Trilha iniciando a carreira, foquem em quem não teve contato com o Power BI e conhece muito pouco. Foca nessa parte aqui. Nessa aqui eu quero que vocês foquem, tá? Temos aqui a apresentação da trilha, instalação e configuração, beleza? Ignora isso, ignora. Essa aqui é a configuração básica. Contextualização, introdução a BI. Aqui vocês precisam entender, primeiro, o que é BI, para que serve, como resolver, qual é a missão de um analista de dados, de um analista de BI. Quais são as etapas que estão dentro de um processo de BI. Isso eu estou contextualizando a importância de vocês aprenderem certas tecnologias. Ok. Contextualizei, vocês já entenderam a importância, entenderam a aplicação, ótimo. Já sabem o que vocês vão fazer. Vocês já sabem o que precisa ser feito. Agora vocês precisam saber com que ferramenta você vai fazer isso, que vem a parte da teoria. Aqui a gente começa com Power Query,
Dax e Figma. Por que essas 3 ferramentas primeiro? Para o primeiro contato, é muito mais simples de você associar, entender como você vai resolver os problemas com essas 3 juntos, do que se eu tivesse colocado Python ou Pentaho aqui primeiro. Você não tem maturidade na área de dados ainda para isso, você não está pronto. Então, isso aqui vai ser sua primeira semana quase de aprendizado. Então, eu preciso introduzir o conteúdo na sua mente aos poucos. Eu não posso inflar tua mente de conteúdo, senão tu vai surtar e não vai aprender nada. Então, voltando, né? Teoria. Você vai aprender Power Query essencial, fazer manipulação de dados no Power Query para aplicar regras de negócio. Aqui nesse exemplo, vou reiterar, hein? Tem um exemplo bem simples de ETL, como que você pode fazer. Lembrando que Power Query não é ferramenta de ETL, quebra apenas um galho. Aqui, então, a gente vai usar como um quebra-galho, basicamente. Claro que projetinhos mais leve pode funcionar, tá? Nessa base de dados que a gente trabalha, uma base de dados leve, então a gente não precisaria de algo mais potente, tá? Então, não é sempre que você vai usar um Pentaho, tá? Isso aqui é muito experiência. Pô, uma base de dados só tem uma tabela. Para que você vai usar um Pentaho para isso? Não tem necessidade. Porém, isso não é um cenário do mundo corporativo, tá? Então, freelance, isso se aplica um pouquinho. O freelance, não vão ser todos os projetos que você vai precisar de uma infra mais robusta. Às vezes, essa trindade aqui já funciona, tá bom? Então, vamos lá. Power Query essencial, vai aprender manipulação de dados, o básico de Power Query, DAX, as principais funções, Calculate, Sum, Summax, as funções base para você poder desenvolver um dashboard com performance, tá? Então, com boas práticas, nada de ficar fazendo gambiarra no negócio. O essencial de DAX. E sem ficar estudando 80 horas de DAX e depois não lembrar nem o que é uma filter, tá bom? E para depois estar ali fazendo nos cases de entrevista uma filter dentro de uma Calculate para pegar um parâmetro de uma coluna, que é um crime, tá? Depois Figma, mesma pegada da aula que a gente fez. Então, aprendemos tecnicamente o que vocês precisam, né? A teoria. Aí agora a gente vem para um case prático. O que é um case prático? Vou tirar minha apresentação aqui de novo. Deixa eu voltar. Para eu mostrar a estrutura de case para vocês. Aí vocês devem estar até se perguntando isso. Ah, Eric, mas isso aí está um pouco contraditório. Lá na primeira aula você falou que um projeto de BI tem N etapas e aqui no curso você vai me ensinar ou você está me mostrando a estrutura de algo que eu vou estudar, DAX e Power Query. Meus jovens, preste atenção aqui. Todo case meu, ele tem essa estrutura. Ó. Análise do projeto. Primeira coisa, você tem que analisar o que você precisa fazer. Para você começar o levantamento de requisitos, análise de viabilidade, definição das tecnologias necessárias. Já falei sobre definição de tecnologias. Não necessariamente a gente precisa de um canhão, de um lança-míssil para matar uma mosca, tá? Uma raquetinha elétrica às vezes funciona. Então, por isso que a gente precisa definir a tecnologia antes de começar o projeto. Análise, vai ser, aí vem o ETL, parte 1, parte 2, definição de storytelling, mesma pegada da aula de ontem e da aula anterior também. Criação do layout, igual fizemos ontem. Desenvolvimento do dashboard, 3 partes aqui. Entrega do projeto e documentação. Qualquer case que você vê na minha estrutura é exatamente essa pegada. Por quê? Eu quero que vocês aprendam a desenvolver o projeto da forma certa. Um projeto na ordem que as coisas acontecem. Então, por isso, tem aquelas informações. E aqui, esse case 1, ele é todo assim. São 13 aulas para vocês aprenderem isso. Qual é o próximo? Aqui, a gente está em aplicação, né? Onde a gente vai aplicar a teoria que a gente aprendeu. Então, qual é o próximo passo? É desafio, é você ser desafiado a executar uma solução para um cenário do mundo real. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Ó. Aqui em Valide Seus Conhecimentos, é exatamente igual um case de entrevista técnica. Lembra que eu falei lá no início, quando eu entrei na UMA, eu fiz um case técnico que eu tive que apresentar para os diretores e coordenadores? Então, basicamente nessa pegada. Na empresa que eu atuo hoje, a gente trabalha com case também. Praticamente todas as empresas da área de dados, elas vão atuar com case, porque é a forma mais efetiva de você mensurar a habilidade técnica de alguém. Como ela vai solucionar um problema e como que ela vai apresentar a solução. Porque só na apresentação, turma, eu tenho mais de 7 anos de experiência. O candidato, ele falando o que ele fez, eu sei se foi ele ou se foi outra pessoa, tá? Então, não tem como decorar, tá? Técnica, ou sabe ou não sabe. Não tem meio termo, tá bom? Então, aqui você vai ter um desafio de desenvolver um projeto. Então, basicamente, ter um projeto técnico, você precisa resolver e entregar. Aqui, no ambiente da nossa trilha, né, essa entrega é me enviada, eu avalio e te dou um feedback do que você fez.
Então, é bem robusto. Isso é só a primeira trilha, né? Claro que tem outras trilhas aqui para baixo, daqui a pouco a gente entra nesse detalhe. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, não quero enfatizar no momento a estrutura da nossa formação, tá? Eu quero enfatizar a estrutura de aprendizado que funciona. É isso. Contextualiza, entende o que você precisa fazer, teoria, você precisa de base teórica, tá? Nada de sair usando as coisas sem ler o manual, pelo amor de Deus. Eu sempre fiz isso, eu sempre quebrei a cara que depois eu tinha que voltar lá para ler o manual para entender como é que as coisas funcionavam. Então não faça isso. Aplicação, vocês precisam ver a aplicação prática guiada aqui, eu guio, eu desenvolvo o projeto e vou explicando para vocês por que o racional de cada coisa. E depois você precisa ser desafiado a fazer sozinho a solução, porque se você ficar só olhando eu desenvolver os dashboards, pessoal, eu já sei. Eu não estou aprendendo nada. Na verdade, eu aprendo, né? Porque quando eu vou montar qualquer material, eu preciso revisar os conteúdos. Então, eu estou aprendendo. Mas você vira, no máximo, um papagaio de ficar olhando e depois replicando. Você tem que fazer. Você tem que ser desafiado a resolver os problemas por conta própria. Porque no mundo corporativo, se você faz parte do meu time, eu não vou desenvolver um projeto para você ficar olhando. Eu vou te falar, o problema é esse. Ponto. Resolva. Pronto. Você vai buscar as informações para solucionar o problema, tá? Então, essa é uma estrutura de aprendizado que funciona. E por que o ciclo ele se repete? Volta para o step 1 de novo. Porque você precisa a mesma coisa, você precisa mais contextualização, mais teoria. Aqui, ó, no nosso caso da trilha, agora a gente fala de DAX de novo, mas de um nível mais alto, ou seja, você já absorveu, já praticou o que você sabe, estou colocando mais conhecimento na sua cabeça. Depois temos um case prático, onde você é desafiar, onde a gente vai desenvolver um projeto, basicamente ali mais complexo, consolidando as coisas que a gente aprendeu até esse momento. Coloca mais conceito na tua cabeça técnico, SQL, você vai aprender a fazer qualquer tipo de consulta de SQL. Depois disso aqui, se tu não souber fazer uma query, ó, eu paro de dar aula, tá? Porque tá mastigado demais. E, novamente, você vem e valida seus conhecimentos com mais um desafio técnico de entrevista. Claro que são várias outras trilhas, mas sempre mantendo a pegada, essa mesma pegada de fluxo. Claro que aqui, eu já entro no detalhe, tá, pessoal, das trilhas aqui, mas o foco aqui é mais eu explicar esses steps para vocês, tá bom? Então, mas sempre nessa pegada. É isso que você vai aprender. De forma geral, você vai aprender contextualização, teoria, aplicação e desafio. É isso que você precisa para ter confiança para desenvolver seus projetos, beleza? Falamos sobre estrutura de aprendizado. Mostrei um pouquinho de como que eu aplico isso, para vocês terem uma ideia de como vocês vão estudar. E agora, qual é o próximo passo? O que vocês têm que fazer agora para dar aquele próximo passo na carreira, turma? Acabou minha apresentação, porque eu vou mostrar a minha tela. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui. Isso aqui vale ouro, tá? É material de conteúdo literalmente pago mesmo, tá? Esse aqui é o material dos meus alunos da formação de análise BI. Então, se você optar por tornar meu aluno, você recebe isso e todas essas aulas prontas para você estudar. Caso você ache que não faça sentido nesse momento, não tem problema. O importante é você entender aqui a estrutura de como eu monto isso para os meus alunos da formação analista de dados e BI, para que você consiga aplicar estudando os seus métodos, tá bom? Claro que seria um prazer ter você comigo nessa turma. Claro que seria. Nós já somos íntimos. Já estamos aqui há 5 dias todo dia. Eu já até acostumei com vocês. Então, claro que eu queria todos vocês ali na minha turma para eu ver vocês tendo resultados igual eu mostrei ali no caminho certo, com uma orientação de um profissional muito experiente. Mas, se não for o momento para vocês, eu vou entender, mas não sai do vídeo, pelo amor de Deus, tem coisa para você absorver ainda, tá? Mesmo que você não opte por não seguir comigo, mas tem bastante conhecimento aqui. Fica tranquilo que eu não te trouxe aqui só para te vender um curso, não. Esse só foi osso, né, turma? Vamos lá. Ó, primeiro, eu vou dividir aqui o material em trilhas e tem datas. Aqui eu vou... Vai ser, na verdade, mais interessante eu alternar entre a plataforma para mostrar e aqui para vocês. Então, eu vou deixar as telas assim, porque eu quero mostrar na prática como que as coisas funcionam, tá? 2 cronogramas. Eu vou citar aqui o cronograma de 6 meses, tá? O cronograma de 3 meses ele é muito específico para quem já tem uma base, já trabalhou na área, já teve um primeiro contato com as ferramentas, tá bom? Não é indicado para quem está começando na área, porque é muita tecnologia nova para pouco tempo e você precisa de tempo para processar. Lembra do que eu venho falando há tempo já. Não tente apressar o aprendizado. O aprendizado, ele leva o tempo. Porém, em 6 meses você consegue absorver muito bem as coisas que tem ali na formação, tá bom? Vamos nos basear então com essa coluna de 6 meses. Beleza. Aqui, a primeira trilha que foi a que eu expliquei para vocês, que pelo amor de Deus eu não vou explicar de novo, senão vocês vão me matar, né?
É basicamente o que vocês vão fazer, imaginando que vocês comecem dia 11 o estudo, que é quando o planejamento da galera da primeira turma começar a estudar. Claro que o material já vai ficar disponível antes, mas o cronograma começa dia 11 para todo mundo. Então, até o dia 11, até o dia 26, você vai ter estudado BI, Power Query, DAX, Figma e praticar esses conhecimentos de alguma forma. Claro, galera da formação, vocês vão ter aqui o que eu já expliquei ali, o Case 1 para vocês verem a aplicação, aprender a aplicar no mundo real e terão ainda como validar seus conhecimentos. Você que vai escolher para seguir por conta própria, é interessante que você tente praticar isso de alguma forma, tá? Para que você fixe o conhecimento. Isso do dia 11 até o dia 26. Claro, se for o cronograma de 3 meses, seria do 11 até o dia 15, então para quem não tem base, é muito apertado, tá bom? Vamos lá. Trilha 2. Esse aqui é para quem já trabalha na área, eu já passei por ela, onde você vai aprender mais de DAX, vai ter que fazer um projeto prático, consolidando ali os conhecimentos, depois SQL e depois fazer um desafio de alguma forma, consolidando tudo que você aprendeu. Galerinha aqui vai seguir comigo. Claro que esse conteúdo ele já está disponível aqui para vocês, ó. Cadê? Aí, a segunda trilha. Eu mesmo tô me perdendo nas trilhas. Vou tirar um pouquinho do zoom da tela, só para aparecer o conteúdo todo, tá? Então, beleza. Que é a segunda trilha aqui, aprimorando seus conhecimentos. Foi o que a gente falou agora. Lembra ali quando eu falei da importância de fazer freelance? Da importância de monetizar os seus conhecimentos? É isso que eu ensino para vocês. Eu mostrei ali minha conta da Orkana, né? Então, aqui eu abro, basicamente, em 2 cursos, né? A conta, eu explico todos os projetos, lá tem mais de quase 60 projetos. Se a gente olhar na minha conta da Orkana, vocês vão ver que... Cadê? Perfil como freelance. 59 projetos, então... Bastante projetos só de freela, né? Tirando os projetos de consultoria, que eu fiz bem mais do que eu fiz freelance. Então aqui, em 2 cursos, a gente abre essa conta, vocês vão ver tudo que eu fiz e deu certo, como eu enviava, como eu precificava, tudo de verdade, como funciona no mundo real, tá? Então, não tem teoria, tem aqui prática. Coisas que eu fiz e deu certo e coisas que eu fiz e deu errado, eu vou explicar para vocês não fazerem, tá? Em 2 cursos, tem um e-bookzinho top também. Vocês vão aprender a criar um portfólio para poder enviar na Orkana. E aqui valide seus conhecimentos sobre precificação. Um desafio um pouquinho diferente, que você vai aprender a precificar projetos. Claro que eu já ensino a precificar, crio métodos, crio tudo, porém aqui vai ser um teste. Eu vou descrever um projeto, exatamente igual os projetos na Orkana são descritos, para que você possa descrever. A galera que não vai seguir comigo, né? Ideal é que você tente pegar projeto de freelance, envie proposta. Tem já 2 maratonas que eu já abordei freelance ali outras vezes, então dá para você absorver algumas coisas. E a galera que vai seguir comigo tem aqui na parte de freelance, vocês vão ver que já tem os cursos tudo prontinho, só esperando vocês. Ó, se clicar aqui, vocês vão ver bastante aula, bastante conteúdo, tem precificação, tem muita coisa. Tem uma apresentaçãozinha top ali que eu fiz para vocês, então vale muito a pena. São 2 cursos, tá? Avançando. Aqui vocês já aprenderam, já começaram a monetizar, ou seja, já começaram a ganhar dinheiro com habilidade mesmo antes de estarem empregados. Isso é importante, porque no final das contas, todo mundo tem conta para pagar, né? Então eu ensino o caminho para você fazer. Se tiver algum aluno meu aí, pode contar aí como está sendo os projetos de vocês. Temos vários alunos que já atuam como freelance, então é importante vocês começarem o quanto antes a enviar proposta nos projetos mais simples, principalmente. Lembrando que eu ensino tudo isso para vocês. Aqui, do dia 30/9 até o dia 16/10, você vai focar em aumentar mais o nível técnico. O que você vai precisar aprender? Modelagem dimensional, praticar isso de alguma forma. Aqui para os nossos alunos eu vou trazer um case e um dashboard de marketing. Então, eu estou trocando as áreas para trazer mais análise para vocês também. Teremos ali um curso de Pentaho. Se vocês aprenderam Pentaho em um dia, imagina que vocês não aprendem num curso comigo. Na sequência, teremos um case de entrevista, ou seja, vamos consolidar todos esses conhecimentos aqui e todos os de cima, onde vocês vão desenvolver um projeto por conta própria. Só vai ter a descrição. Todos os cases de entrevista são assim, eu não desenvolvo. Eu falo o que eu quero, vocês fazem, me enviem e eu valido o projeto, tá? E te dou o feedback do projeto. Onde você vai precisar desenvolver Pentaho, SQL, Power Query. Na sequência, eu vou colocar mais conceito técnico na sua cabeça, vou te ensinar Python com pandas, com um ETL prático, na mesma pegada que vocês viram no Pentaho. Então, todas as nossas aulas técnicas são nessa pegada, isso é importante, tá? Eu não vou ficar aqui 5 horas, 10 horas, ficando um monte de teoria sem sentido. Vai ser a aplicação de como utilizar.
respeitando aquele fluxozinho aqui, ó, da nossa contextualização, teoria, aplicação e desafio. Sempre nessa pegada. Isso é o que rege nosso curso, tá? Teremos ali uma introdução ao Google Cloud com BigQuery. Lembra dos requisitos da vaga? Eu quero te deixar pronto para todos os requisitos. Então, não é um cursinho de Power BI. Aqui é uma formação de verdade, tá? E ali você vai ter, valide seus conhecimentos com um case de entrevista com Python, BigQuery e Power BI, que é basicamente esse carinha aqui, ó. Esse último é o desafio que você precisa fazer. Então, todos esses são os cursos, tudo bem estruturado, bem organizadinho, todas as aulas disponíveis para você poder fazer, com um passo a passo separado, se acompanhando, e o melhor de tudo, né? Acompanhando claramente ali o seu cronograma, tudo com um planejamento, para que você consiga aprendendo aos poucos e fixando o conhecimento. E sempre a gente vai utilizar tudo que a gente aprendeu para cima. Aqui, por exemplo, nos cases, no case 3, eu não citei Power BI, eu não citei Figma, não citei nada. Não citei SQL, não citei nenhuma dessas ferramentas. Mas isso já é óbvio que vocês vão ter que fazer essas ferramentas. Por quê? Olha a estrutura dos cases. Todos os cases possuem essa estrutura. Análise de projeto, levantamento de requisito, tudo vai ter essa base. Então eu não preciso mais citar isso, porque isso já está enraizado em vocês, tá? Então, vocês vão fazer sempre seguindo essa estrutura, exatamente igual a gente conversou lá na primeira aula da maratona, tá? Galerinha que vai estudar por conta própria, a ideia é buscar conteúdo gratuito desses temas e tentar arrumar alguma forma de praticar. Lembra, né? Aqui vocês vão, mesmo que você não siga comigo ali, você vai conseguir aprender por conta própria. Claro que o tempo de você aprender com conteúdos soltos na internet e conteúdos separados, específicos, é absurdamente diferente. E o resultado também, mas tudo depende da sua força de vontade, né? Claro que a galera que entrar na formação, se não estudar, não vai adiantar nada também, né, pessoal? Vai entrar na formação e fazer o que tem que ser feito, tá bom? Mas quem não conseguir entrar por algum motivo, segue as tecnologias que eu tô falando, que é sucesso. Desde que você se dedique, lembre-se, você tem que se dedicar bastante, porque você não vai ter a orientação adequada, nem os conteúdos estruturados. Quer ver um exemplo bem fácil disso? Python. A coisa mais difícil de estudar hoje, para mim, eu acho que é Python. Você digita Python em qualquer lugar, você vai ver N cursos, mas cada curso ensina de uma forma. Você nunca vê os projetos como um todo. Você nunca aprende SQL junto com um projeto de BI. Você aprende SQL para quem vai gerenciar um banco de dados, quem é database. Você não está aprendendo porque você é analista. Então, você aprende várias coisas que você não utiliza e o que você deveria aprender você não aprende porque não é o foco do curso. Aqui na formação, o foco é o quê? Eu te ensinar as ferramentas da ordem certa, mantendo uma estrutura de um projeto real, ou seja, step by step, etapa após etapa. Então, tudo aqui faz parte de um conjunto. É diferente também quando você vê curso de Power BI aleatório agora, que aí você vai ver o curso cita que tem, vamos lá, Python, mas quando você vai ver Python, é professor convidado. Aí você vai ver SQL, é professor convidado, e é uma amostra de cursos de terceiro. Turma, isso não é um curso, tá? Isso aí é só um marketing para te vender algo depois. E outra, a pergunta que eu faço é o seguinte: se nem a pessoa que está te ensinando domina aquela tecnologia, que propriedade ela tem para te ensinar uma carreira? Então, esse é o questionamento que eu faço, e isso reflete muito nas decepções que muita gente tem na área de dados, porque aprende as coisas da ordem certa e foca em coisas que não deveriam estar focando. Então, é uma provocação que eu faço, sempre vou fazer desse tipo de conteúdo, tá? Então, beleza, vamos entrando de novo aqui. Aí, avançando, né? A gente está na trilha, passamos ali do Python, vamos aperfeiçoar o conhecimento, vamos ver um dashboard financeiro com um DRE. Lembrando que eu trabalho numa empresa de BPO financeiro, ou seja, uma consultoria de dados para otimizar processos financeiros, então DRE eu trabalho o dia inteiro. Então, aqui vocês vão ver como funciona um DRE de verdade do cenário corporativo, tá? Então, vamos ter mais um case consolidando os conhecimentos, onde eu vou avaliar vocês. Lembra, pessoal, todos esses valem de seus conhecimentos, eu que avalio. Vocês desenvolvem um projeto, me enviam e vocês recebem o meu feedback, tá? Sempre vai ser assim. Sempre que aparecer case aqui é isso. Vamos explorar Power BI Service também. Vocês vão entender sobre licença, compartilhamento, tudo relacionado ao Power BI online, tá? O momento melhor para aprender aqui. Você não precisa aprender antes, porque você não vai precisar, tá bom? Então, vamos lá. E claro que o básico ali vocês vão ter aprendido antes, tá? Aqui a gente vai entrar mais no detalhe. A gente vai ter agora uma trilha de APIs. APIs é um dos nossos maiores sucessos aí. Então, Bling, Tiny, Yomi, Conta Azul, Gestão Clique, Hotmart e Facebook, liberado em breve. Então, todas as outras já estão disponíveis. Facebook está ali no backlog, está quase saindo. Então,
Vocês vão aprender a integrar o Power BI com as principais APIs do mercado de forma bem prática. Lembra ali quando eu citei a época que eu fui consultor? Porque eu já integrei todas essas APIs, eu já trabalhei muito com esses RPs. Então, conheço todos os limites, tudo que precisa conhecer da API, eu tenho experiência prática. E é isso que eu repasso para vocês. Vocês vão pegar do dia 23/12 até 10/12, seguindo o cronograma de 6 meses, tá bom? E por último ali temos a nossa última trilha, podemos chamar assim, ó. Aqui a gente passa pelas APIs, cada API é um curso. Então, bastante coisa, muita coisa, ó. Vou abrir com o Bling para vocês poderem ver. Temos aqui 15 aulas do Bling. Vocês vão aprender a paginar, aprender limites de API, contornar. Qualquer coisa que tem na API, vocês vão aprender a fazer, tá bom? Então, temos outros APIs também, Hotmart, gestão clique, vocês vão ver conta azul aqui. Então, bastante coisa. Passando essa fase de API, a API ajuda muito em freelance, tá? Em projeto de freelance, principalmente, é o que mais ajuda, porque as necessidades de freelance normalmente envolvem API, tá? Então, aí aqui, teremos aqui a próxima trilha, que é pronto para o mercado, onde você escolhe o seu caminho, CLT, PJ e consultor. Um papo bem parecido com esse que a gente teve aqui, só que entrando mais em detalhe, né? Dessas diferenças, o porquê, fazendo contas também, por que ir para CLT, por que ir para consultor. Vou contar várias coisas para vocês que ninguém conta quando estão vendendo curso de consultoria. Por exemplo, sazonalidade de um consultor, os períodos que ele fica sem projeto, isso eu abro claramente para vocês. Fui consultor há mais de 2 anos, então eu tenho muita experiência prática em consultoria. Vocês vão ver valores, vão ver tudo ali, como fazer captação de cliente. Então, quem tem vontade em se tornar consultor em breve, você vai ter aprendido todas as habilidades necessárias e aqui você vai aprender o negócio em si. Porque você está abrindo uma empresa. Então, eu vou te ensinar a abrir essa empresa da forma certa para que você obtenha sucesso. E você vai poder pesar o que é melhor. Trabalhar no CLT, ter um contrato PJ ou ter um consultor. Eu já fui os 3. Então, eu sei, eu faltou freelance, né? Tem 4 cenários aqui. Então, eu já passei pelas 4 fases. Eu sei, baseado na minha experiência, eu vou explicar com sinceridade o que eu julgo melhor. Então, eu vou compartilhar todos os meus aprendizados, erros, acertos, de forma bem clara para vocês. Então, muito top. E no final, pessoal, no finalzinho, é que vocês aprendem a montar também currículo, até pretensão salarial, eu vou ensinar vocês a enviar nas vagas. Então, é a base para você conseguir a primeira vaga ou os primeiros clientes. E no final de tudo isso, depois da gente aprender Power BI, Python, SQL, Pentaho, BigQuery, consultas, BI, Figma, fazer freelance, virar consultor, enviar currículo, ajeitar LinkedIn para receber proposta. Depois de tudo isso, ou seja, meses de estudo, meses de dedicação com métodos, uma ordem, um cronograma, tudo planejado. A nossa última turma foi em dezembro, então eu estou desde dezembro até agora planejando tudo isso, gravando conteúdo, planejando a estrutura, para poder te ajudar a conseguir a primeira vaga, né? E depois de tudo isso, você vai ter um projeto final com avaliação individual, ou seja, uma mentoria, conversando somente comigo numa videochamada, onde você vai me entregar o seu projeto, vai apresentar o projeto, eu vou avaliar o seu projeto. Então, exatamente como funciona numa entrevista comigo, você vai ter a mesma experiência, só que bem mais prolongada, porque na entrevista a gente tem um tempo reduzido. Aqui vai ser algumas horas da gente batendo um papo, eu analisando tudo que você fez na sua formação inteira, tudo que você alcançou durante esses 6 meses de cronograma, para eu poder te direcionar para os próximos passos. Então, cada pessoa vai ter um direcionamento diferente, por isso que é individual, não é grupo, não é nada, vai ser um momento único com cada um. Claro que você precisa ter participado de todos os desafios, claramente, porque não faz nem sentido a gente fazer uma consultoria se você não fez os desafios, uma mentoria, né? Então você precisa entregar os desafios, participou, me entregou, recebeu os feedbacks, que você vai ter aqui a sessãozinha garantida comigo. Então, planejamento de carreira, a gente vai conversar sobre muita coisa ali para dar um norte da carreira de vocês. Então, isso faz uma diferença absurda, tá? Uma pessoa com uma vivência muito grande na área, muita experiência, te orientando, falando para onde você vai, isso vai mudar a perspectiva da sua carreira. E lembrando que eu estou sempre disponível, bem antes disso, ali no Discord, que é o nosso canal do curso. Opa, entrou um cílio no meu olho, desculpe. Que eu estou ali lá no Discord para a gente poder conversar, vou estar no Instagram, WhatsApp, então a gente tem várias formas de estar conversando ao longo da sua formação inteira. Eu vou tirar todas as suas dúvidas que você precisar. Eu tenho muitos alunos ali que entram em contato comigo para tirar dúvidas de projeto de freelance. Eric, eu não sei quanto que eu cobro nesse cliente, me ajuda? Eu pergunto mais ou menos a descrição, oriento como que ele vai montar o preço e ele mesmo monta o preço. Lembra que eu sempre te ensino o caminho, eu não faço. Eu sempre te ensino porque eu preciso que você aprenda. Então, você basicamente é como se você trabalhasse na mesma equipe que eu durante
a formação inteira. Então, turma, pra galera que não vai seguir, tem aqui o materialzinho que você precisa estudar, a ordem certa das coisas. Então, depois vai reassistindo o vídeo, vai anotando, faz um planejamentozinho. E esse aqui é o cronograma da galera que vai fazer parte da nossa primeira turma da formação analista de BI e dados aqui da Power Freelance. Eu comandando esse aprendizado, tenho certeza que isso vai alavancar a sua carreira de uma forma absurda. Então, vou estar deixando agora na descrição desse vídeo, até no comentário, o site do Power Freelance com a grade completa. Cada tópico que você vê disso aqui é basicamente um curso com seus módulos individuais. Então, tem bastante coisa, bastante aula. Vamos olhar SQL, por exemplo. Tem muita aula de SQL, ó. As principais consultas, teste lógico, tem bastante exercício para vocês praticarem também. Só falando de SQL, então vocês imaginam o resto. Então é muita coisa, é bastante conteúdo técnico, muito estruturado, que vai fazer uma diferença absurda. Que quando você chegar, finalizou a sua formação, nem finalizou, né, pessoal? A ideia é que durante a formação você já consiga a primeira vaga, se dedicando, aplicando. Se você tiver algum tipo de experiência prática, isso ajuda, isso acelera o aprendizado também, tá? Então, vai depender basicamente da dedicação de vocês para que você consiga alcançar bons resultados em um curto período, né? Lembrando que o cronograma ali é planejado de 6 meses, bem estruturado, para que você possa aprender. Então, lembrando, no site vai ficar a descrição completa ali de todas as aulas, de todos os módulos, de tudo que vai ter na formação, para que você possa dar uma olhadinha e tenho certeza que vai fazer um sentido absurdo para você. Se você chegar, só para vocês terem uma ideia, né? Mais da metade das pessoas que participaram do evento, ou seja, que entraram no formulário de inscrição do evento, estão interessados na primeira posição. Então, tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar todo mundo. Tem uma boa parte que está interessada em APIs também, então em torno de 25% e mais 25% ali em questão de freela e consultoria. Então, é basicamente tudo que eu tenho a oferecer para vocês. Conceitos técnicos, bastante prática, desafios, mentoria, APIs, freelance, consultor. Então, tem tudo para mudar basicamente a perspectiva de vocês, mudar basicamente a vida de vocês, mudar a situação financeira de vocês. Porque no final das contas, né, pessoal, a gente precisa ter uma carreira sólida, estruturada, para que a gente possa ser bem remunerado e realizar sonhos, né? Então, para isso que a gente trabalha. A gente não trabalha por hobby nem porque a gente gosta, a gente trabalha porque a gente precisa. Então, nada melhor do que trabalhar numa área que você goste e que vai te remunerar, desde que você faça a sua parte, que é o quê? Aprender da forma certa. Turma, eu falei ali várias vezes, né, que nessa aula, junto com a abertura, teria algo imperdível aí para vocês, para quem participasse. Primeiro, vai ser claramente ali uma condição especial para quem quiser se tornar aluno. Você vai olhar assim que acabar o vídeo, tá? Não vai ser do vídeo agora. Você vai lá no nosso site e olha o valor da formação, quanto que está público para todo mundo. E agora você vai e clica no link que eu vou enviar para você, que vai estar agora no chat ao vivo e na descrição do vídeo e no comentário ali embaixo, que vai ter um link de pagamento ali para você poder se tornar nosso aluno. Então, vou mandar no grupo do WhatsApp agora também, então você pode olhar em qualquer um desses lugares. Vai estar um valor bem diferente do que está aberto para todo mundo. Então, essa é uma forma de eu agradecer a todos vocês que participaram desse evento durante esses 5 dias comigo aqui no momento da liberação das aulas. Foi 5 dias de grande aprendizado e de dar um incentivo a mais para que vocês consigam alavancar a carreira de vocês e poder participar dessa turma da nossa formação analista de dados e BI aqui da Power Freelance. Vai ser um prazer ter vocês ao longo desse curso. O conteúdo ele vai ficar liberado por 3 anos, então tá junto dessa condição. E fora o valor absurdamente especial, muito diferente do valor que está no site agora. Então, eu não vou falar o valor, eu só vou te falar o seguinte: olha o site e olha quanto que está nesse link agora. Porém, todavia, entretanto, só tem uma questão. Esse valor ele é exclusivo para a galera que participou hoje. Então, ele só vai valer até às 11h59 de hoje. Então, o que você vai fazer? Clica agora e já garante seu acesso para que você não precise pagar mais caro amanhã ou depois, tá? A formação, ela tem data de abrir e de encerrar, então não sabemos quando teremos outras turmas, porque como vocês viram, eu preciso me dedicar bastante aos meus alunos quando a turma está aberta nesse início de cronograma. Então, sem previsão de próxima turma, lembrando que a primeira turma desse ano foi agora em setembro, então provavelmente não teremos mais turma esse ano, só no ano que vem. Então,
é uma oportunidade de você entrar na área da forma certa, aprendendo com quem de fato trabalha na área, né? Eu sei que eu acrescentei muito para vocês durante esses dias, pelos feedbacks que eu recebi, e vocês podem ter certeza que na formação eu vou acrescentar ainda mais, né? Porque se só em 5 encontros vocês já aprenderam tanto, vocês imaginam num ambiente premium, ou seja, aqui na nossa plataforma, com todo o material de prática, de tudo, bem estruturado, bem organizado e planejado. Então, é isso que vai alavancar a carreira de vocês. E é isso que eu tenho de oferta especial para vocês hoje. Esse é o meu convite. Vem fazer parte da nossa formação. No site vai ter um vídeo explicando também um pouquinho mais o ambiente. Basicamente, eu expliquei bem para vocês. Eu tenho certeza que boa parte de vocês vão seguir comigo, porque é um conteúdo animal, demorou meses para ser feito. A grade demorou meses para eu poder definir grade, gravar, pesquisar bastante, porque eu tenho que me atualizar tecnicamente até para gravar, porque eu tenho um compromisso com vocês de ensinar vocês da forma correta. Então, é tudo isso que eu ofereço hoje para vocês, junto com todo esse conhecimento de 5 dias. Então, essa aula, pessoal, fica por aqui, com esse grande convite para vocês fazerem parte da nossa primeira turma desse ano para formação analista de dados e BI, aqui na Power Freelas, onde eu vou ser seu professor em todos os módulos. Então, você vai aprender Python comigo, Pentaho, Power BI, Figma, todas as tecnologias você vai aprender exclusivamente comigo. Então, se você gostou da minha didática até agora, espera para ver no curso que vai estar bem melhor, tá, turma? Então, clica no link, entra já para nossa turma, lembrando que as inscrições vão se encerrar em poucos dias. Em breve a gente divulga já no grupo do WhatsApp quando encerra certinho, tá bom? E o link para vocês se tornarem aluno vai estar disponível nos comentários desse vídeo e lá no grupo do WhatsApp também. Então, turma, é isso. Aguardo vocês na nossa formação analista de dados e BI da Power Freelas. Foi um prazer. Obrigado a todos e grande abraço, boa noite e bom final de semana a todos.